Então, eis o teorema da regra da cadeia. Os ingredientes para ele são: preciso de uma função de 2 ou 3 variáveis que seja diferenciável, isso é importantíssimo, sem isso o teorema não é válido, e uma curva que tenha uma certa parametrização gama de t, cuja derivada existe em todos os pontos. Também preciso dessa hipótese técnica, que o gama de t pertence ao domínio da f para todo t. Se eu tiver esses dois elementos, função diferenciável e curva derivável, então a composta f com gama de t é também derivável. E eu tenho uma regra extremamente elegante para calcular a derivada. A f composto com a gama linha de t será gradiente da função de fora, no gama de t, multiplicado pelo gama linha de t. Cuidado! Gradiente, como nós acabamos de ver, é um vetor. Gama linha de t, como nós acabamos de ver, também é um vetor. Então esse meu multiplicado aqui é produto escalar. Eis a forma de calcular a derivada da composta no contexto de funções de várias variáveis. Compara a fórmula com a fórmula do cálculo 1. F composto com g de x, quando eu derivo, isso é a derivada de fora, multiplicado pela derivada de dentro. Então aqui, no nosso contexto, a derivada de fora virou o gradiente, e essa daqui de dentro é uma curva, então isso é um vetor. Observa que é a generalização, e no nosso contexto o gradiente está fazendo o papel da derivada. Inclusive isso vai ocorrer em outras situações. Em outras situações teremos o gradiente substituindo a derivada. Por exemplo, spoiler das próximas aulas. Se não quiser saber, já pode pular essa parte. Lembra que no cálculo 1, quando você quer achar máximos e mínimos, você deriva igual a zero? E esses são os pontos críticos, são os candidatos a máximos e mínimos. Adivinha quem vão ser os candidatos a máximos e mínimos aqui no contexto de funções de várias variáveis? Acertou quem disse que é o gradiente igual a zero. Quando o gradiente for igual a zero, nós temos os pontos críticos são candidatos a máximos e mínimos. Isso é coisa para as próximas aulas. Então, aqui está a fórmula. Se fosse numa aula presencial, eu ia demonstrar, porque a gente precisa de demonstrações para a vida também. A vida não é feita apenas de teoremas, mas também das suas demonstrações. E antes de passar a alguns exemplos, gostaria de fazer 2 comentários. No cálculo 1, basicamente a regra da cadeia nos ajuda, e ajuda bastante, para calcular a derivada de funções mais complicadas, compostas de funções. Aqui, e a regra da cadeia nos ajuda para isso também, como veremos nos exemplos seguintes, mas ela também tem um papel teórico fundamental, porque é graças a ela que nós conseguimos obter diversas propriedades do vetor gradiente. Propriedades essas que serão vistas na aula seguinte. Então é importante frisar que a regra da cadeia aqui no nosso contexto terá 2 papéis interessantes: calcular a derivada da composta e obter propriedades do vetor gradiente. Feita essa observação, vamos para alguns exemplos. Nessa primeira questão, é pedido para calcular os pontos de máximos e mínimos dessa função quando eu olho ela restrita ao círculo. Vou apresentar 2 formas de fazer. A primeira delas consiste em obter uma parametrização do círculo. Nós acabamos de ver que uma parametrização do círculo de raio A é A cosseno T seno T. Então, quando o raio é 1, é cosseno T seno T. Isso com T variando do 0 a 2π. Como eu quero o máximos e o mínimos dessa função restrita ao círculo, eu quero encontrar máximos e mínimos dessa composta. E aqui essa é uma função da reta na reta. E aí, se você quer encontrar máximos e mínimos dessa função,
deriva e iguala a zero para obter os candidatos a pontos críticos. E para calcular esta derivada, você pode usar a regra da cadeia que nós acabamos de ver. Então, queremos os máximos e mínimos dessa composta. Essa é uma primeira forma de se fazer. Vou deixar essa forma de fazer para que vocês completem os detalhes. Vou apresentar uma outra forma que usa um pouco a ideia geométrica da regra da cadeia. Vejamos. Seja qual for a parametrização, ela é da forma x de t, y de t, certo? Novamente, como queremos os pontos críticos, o que nós temos que fazer é olhar para a composta, derivar e igualar a zero. E os valores de t serão os candidatos a máximos e mínimos. Usando a regra da cadeia, isso ficará gradiente da f no gama de t, produto escalar gama linha de t igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso é que os candidatos a máximos e mínimos de f na circunferência são aqueles onde o gradiente é ortogonal ao vetor velocidade. Lembrem que dois vetores são ortogonais se e somente se o produto escalar entre eles é zero. Conteúdo da primeira semana de aula. Agora vamos usar a ideia geométrica mesmo. Vamos esboçar aqui a circunferência de raio 1, que é menos 1, que é 1, e aqui é menos 1. Então, se eu tomar um ponto arbitrário de coordenadas x e y, x de t e y de t, mas eu vou representar apenas x e y. O vetor velocidade está apontado para cá, como nós vimos no exemplo. Gama linha está apontado para cá. Nota que o vetor gama linha sempre é ortogonal a esse aqui, que é o vetor v de coordenadas x e y. Isso porque nós estamos numa circunferência. Para que o gradiente seja ortogonal ao gama linha, ele deve ser também ortogonal a qualquer vetor na direção do gama linha. Se eu tenho um vetor de coordenadas x, y, existe uma forma de determinar o vetor na direção ortogonal. É muito simples. É só pegar o vetor w de coordenadas menos y e x. E esse vetor é ortogonal ao vetor x, y. É só fazer o produto escalar e ver que de fato isso ocorre. Então esse vetor é um vetor nesta direção aqui. Vetor W. Ortogonal ao vetor V. Então V vai ser ortogonal ao gama linha se ele for ortogonal ao W. Porque o W está na mesma direção do gama linha. Então isso aqui vai ocorrer somente se o gradiente da f no ponto x, y for ortogonal ao W. Em outras palavras, se o produto escalar entre o gradiente da f no ponto x, y e o vetor W, que é menos yx, for igual a zero. Vamos substituir o gradiente. Está aqui a função. Esta é a função. Então, calculando o gradiente da f num ponto genérico, derivada com respeito a x, 2x menos y. Derivada com respeito a y, ficará menos x mais 2y. Ou também 2y menos x. Então, é esse vetor que nós iremos colocar bem aqui para fazer o produto escalar. Então, produto escalar entre o vetor 2x menos y e 2y menos x com o vetor menos y. Isso tem que dar zero. Então, fazendo o produto escalar, primeiro com primeiro, menos 2xy mais y quadrado, segundo com segundo, mais 2yx menos x2. Isso tem que ser zero. Posso cancelar esse com esse aqui e ficamos com y2 menos x2 igual a zero. Ou seja, y2 igual a x2. E
Isso vai ocorrer se e somente se y igual a mais ou menos x. Que conclusão nós chegamos? Chegamos à conclusão de que os candidatos a máximos e mínimos ocorrem quando y é igual a mais ou menos x. Vamos de novo usar a ideia geométrica. Aqui está representada a circunferência de raio 1. E nós encontramos que os candidatos a máximos e mínimos são aqueles onde y é igual a mais ou menos x. Vamos desenhar essas retas aqui. Essa daqui é y igual a x e essa é y igual a menos x. Então, os candidatos a máximos e mínimos sobre a circunferência ocorrem nos pontos dessa reta, ou seja, nesses 4 pontos aqui. E vocês sabem quais são as coordenadas desses 4 pontos? Pensem um pouquinho aí. Espero que tenham pensado e conseguindo resolver. Bem, esses pontos aqui, por exemplo, esse ponto aqui é onde a coordenada x é igual a y. Só que lembrem que esse é o cosseno de um ângulo θ e esse é o seno de um ângulo θ. Onde é que o cosseno e o seno são iguais? Então, para o cosseno e o seno serem iguais, eles têm que ser o cosseno e o seno de 45 graus. Ou de π sobre 4. Ou seja, os pontos têm que ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. É esse ponto aqui. E de forma análoga, esse daqui é o menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, basta acrescentar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, são 4 pontos candidatos a máximos e mínimos. E como é que eu determino quem é o máximo e quem é o mínimo? Nota que essa composta que nós estamos analisando está definida no intervalo 0 a 2π e assumindo valores reais. Intervalo fechado limitado, se vocês lembram lá do cálculo 1, essa função tem máximo e mínimo. Então, certamente essa função tem máximo e mínimo. Como eu encontro qual é o máximo e qual é o mínimo? Calculando o f desses 4 pontos e vendo o maior será o ponto de máximo, o menor será o ponto de mínimo. Deixo para vocês calcularem o f de raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e ver que isso é exatamente igual ao f de menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, e isso é igual a meio. Deixo também para que vocês calculem o f de menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e ver que isso é igual ao f de raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, e que ambos dão 3 sobre 2. Com isso, concluímos então que esses dois são pontos de mínimo e esses dois são pontos de máximo. Então, esses dois são pontos de mínimo e esses dois são pontos de máximo. Uma solução bem mais engenhosa, usando o fato de que o gradiente tem que ser ortogonal ao vetor velocidade da curva. Vejamos agora um outro exemplo onde a derivada é vista como uma taxa de variação. A questão diz que a pressão, o volume e a temperatura, nas suas respectivas unidades, de um mol de um gás ideal, estão relacionados pela equação PV igual a A0T, onde A0 é uma constante. Gostaríamos de determinar a taxa de variação da pressão quando a temperatura é de 300 kelvins e está aumentando a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo. E o volume é de 100 litros e está aumentando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, essas taxas que aparecem são derivadas, já que a derivada da temperatura com respeito ao tempo, esta é a derivada do volume com respeito ao tempo. E nós gostaríamos de obter a taxa de variação da pressão, ou seja, a derivada da pressão com respeito ao tempo. Vejamos. Então, devemos determinar a derivada da pressão com respeito ao tempo. É isso que nós gostaríamos de saber. E quais são as informações que são dadas? Bem, é dada que a temperatura está a 300 kelvins, então T igual a 300,
e que está aumentando a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo, ou seja, a derivada da temperatura com respeito ao tempo é igual a 0,1. Com respeito ao volume, é dado que o volume é de 100 litros, então volume de 100 litros, e está aumentando a uma taxa de variação do volume com respeito ao tempo é 0,2. Essas são as informações dadas. E a pergunta é, qual é a fórmula que relaciona esses termos? Ora, essa fórmula pode ser obtida a partir dessa e usando a regra da cadeia. Porque se nós tomarmos essa função aqui, copiando ela ali, P vezes V é igual a A0T. Então, a pressão é A0T dividido por V. Nota que essa função é uma função de duas variáveis. É uma função na variável T e na variável V. E todas elas dependem do tempo. Então, por trás, eu posso pensar que tem um caminho que depende do tempo, que é a temperatura, que depende do tempo, e o volume, que também depende do tempo. Então, se nós aplicarmos a regra da cadeia para derivar essa expressão aqui, a derivada da pressão com respeito ao tempo será, segundo a regra da cadeia, gradiente da pressão escalar com o gama linha de T. Vamos aproveitar para escrever aqui do lado. Então, isso é igual a gradiente da pressão é a derivada parcial da pressão com respeito ao tempo, derivada parcial da pressão com respeito ao volume, produto escalar com esse daqui, que é a derivada desse. Derivada da temperatura com respeito ao tempo e derivada do volume com respeito ao tempo, que é a derivada do gama linha. Só derivar cada entrada. E esse produto escalar fazemos primeiro com primeiro, derivada parcial de P com respeito a T, derivada da temperatura com respeito ao tempo, mais esse com esse. Derivada parcial da pressão com respeito ao volume e derivada do volume com respeito ao tempo. Então, esta derivada parcial é igual a esta soma aqui. Vamos reescrevê-la ali. Eis a fórmula que relaciona a derivada da pressão com respeito ao tempo, que é o que nós gostaríamos de obter, com estas derivadas aqui. Então, só devemos determinar cada uma delas e substituir. Inclusive, esta é a fórmula que aparece aí no livro do Thomas, por exemplo. Fique à vontade para decorar ela também. Então, vamos calcular cada um desses termos aqui e substituir. Primeiro, vamos fazer estas derivadas parciais. Lembrando que a pressão é A0T dividido por V. Então, a derivada parcial de P com respeito a T será A0 dividido por V. E a derivada parcial de P com respeito a V será A0, repito, T, e derivo 1 sobre V. Derivada de 1 sobre V é menos 1 sobre V quadrado. Então, esse termo eu vou substituir aqui. E este termo todo eu substituo aqui. Só que também foi dado o valor do volume e o valor da temperatura. A temperatura é de 300 e o volume 100. Substituindo esses valores, ficamos com A0 dividido por 100. E esta daqui fica como menos A0, 300 dividido por 100 ao quadrado. Ou seja, menos A0, 3 dividido por 100. Então, este é a derivada parcial de P com respeito a V. E este é a derivada parcial de P com respeito a T. São esses dois valores que eu substituo aqui. Essa taxa de variação foi dada. Vale 0,1. E esta aqui vale 0,2. Então, vamos substituir. A taxa de variação da pressão com respeito ao tempo, que é o que nós queremos, será essa derivada parcial, que é A0 sobre 100, multiplicado por esta taxa de variação, que é 0,1. Mais essa derivada parcial,
que é menos A0, 3 dividido por 100. Então vou logo colocar um menos. A0, 3 dividido por 100, multiplicado por esta taxa de variação, que é 0,2, vezes 0,2. Fazendo essas contas, chegamos a menos 0,005 a 0. E aqui está o valor da taxa de variação pedida. Note mais uma vez que foi possível obter graças a esta fórmula, que é consequência direta da regra da cadeia. Para finalizar, eu gostaria de comentar que todas as fórmulas que aparecem lá no livro do Thomas seguem diretamente dessa fórmula da regra da cadeia que nós obtivemos nesta aula. Por exemplo, imagina que você tem uma função de 3 variáveis e que cada uma delas dependem de u e v. X depende de u e v, y depende de u e v e z depende de u e v. Então, faz sentido perguntar pela derivada parcial de f com respeito a u, por exemplo, já que todas as variáveis dependem de u. Para fazer isso, eu olho o caminho gama de u como sendo, na primeira entrada, o x de u e eu penso o v fixo. Na segunda entrada, eu coloco y de u com v fixo. E a mesma coisa para a terceira entrada. Se eu estou pensando que o v é fixo, então só depende de u. Então, o gama linha de u seria derivada parcial da x com respeito a u. Vou omitir o ponto para ficar mais simples. Derivada parcial da y com respeito a u também. E a derivada parcial do z com respeito a u também. Então, essa derivada aqui, derivada parcial de f com respeito a u, é a derivada da composta f composto com esse gama no u. Isso é gradiente da de fora multiplicado pela gama linha de u. O gradiente nós sabemos, é a derivada parcial de f com respeito a x, derivada parcial de f com respeito a y, derivada parcial de f com respeito a z. E o gama linha de u, acabamos de determinar aqui, vou só copiar ele aqui. Fazendo o produto termo a termo, derivada parcial de f com respeito a x, derivada parcial de x com respeito a u, mais derivada parcial de f com respeito a y, derivada parcial de y com respeito a u, mais derivada parcial de f com respeito a z, derivada parcial de z com respeito a u. E esta fórmula aparece aí no livro. Em particular, por exemplo, se uma das funções não depender das duas variáveis, digamos que o z não dependa de u. Se o z não depender de u, é porque este termo seria zero, ficaríamos só com essas duas parcelas. Então, todas as fórmulas do livro são de consequências diretas dessa regra da cadeia. O gradiente da de fora multiplicado pela derivada da de dentro. Bem, com isso nós encerramos a aula de hoje. Fiquem todos bem, se cuidem e até mais.